Pessoal, eu tenho poucos minutos para mostrarem para vocês como que a indústria 4.0 pode impactar a vida de cada um daqui da assistência, como pode impactar a sua vida. Só que quando a gente fala de indústria 4.0, notícias surgem de todos os lados dizendo que a tecnologia vai arrancar o emprego das pessoas. Sim, muitos dos meus alunos, eles me perguntam: professor, a gente vai perder o emprego para o robô? Essa questão, essa preocupação, ela é genuína e ela não é de agora. Ela molda a relação entre o ser humano e o progresso, o ser humano e a cidade do futuro. Vejam esse slide aqui. Não sei se vocês percebem, mas a aceleração ou a transformação ela está cada vez mais rápida. E as revoluções acontecem cada vez mais em curto período de tempo. Todas as revoluções, elas substituíram e ameaçaram o emprego das pessoas. Tiraram ali as funções braçais. Mas o que acontece com a indústria 4.0? Veja o que essa notícia nos revela. Executivos, sem a noção do mundo digital, já são substituídos em grandes empresas. Vocês viram que além do trabalho braçal, agora a quarta revolução industrial, ela mexe com as pessoas do alto, da alta direção da empresa. Isso é o que muda na indústria 4.0. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: que tipo de profissional se espera para a cidade do futuro? Sonhar, ela habilita a inovação. E a gente ouviu aqui vários sonhos. A indústria 4.0, ela é movida de inovação. E a gente não consegue separar o sonho de inovar. Isso aconteceu comigo, turma. E eu queria conversar um pouquinho sobre vocês sobre esse sonho. Só que antes, queria mostrar sonhos de duas personagens da história que realmente chamam a nossa atenção. E que, devido aos sonhos audaciosos deles, mudaram totalmente o rumo da humanidade. Cristóvão Colombo e John Kennedy, cada um da sua forma, eles sonharam de formas audaciosas e assim transformaram o rumo da humanidade. Imagine Cristóvão Colombo naquelas águas turbulentas, sonhando, navegando por aquelas águas e encontrando novos mundos. Ou veja, por exemplo, John Kennedy prometendo que o homem chegaria na Lua e dali surgiu a maior era de inovação. Eu sei que cada um aqui tem o seu próprio sonho e a indústria 4.0 me habilita e me ajuda e me dá a oportunidade de falar de sonhos. Só que hoje eu não quero falar dos sonhos dessas personalidades fantásticas e gigantes da história. Eu quero falar do meu sonho. Eu comecei a minha carreira há mais de 20 anos atrás, mais ou menos 24 anos mais precisamente, como operador de máquinas numa grande indústria. Em meio àqueles barulhos de máquina, aquelas tarefas diárias, aquele ritmo frenético da produção, eu percebi que eu queria fazer mais do que apenas tarefas. Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria impactar a vida das pessoas. E aí eu comecei a desejar ser o gerente da fábrica. E eu queria mostrar para vocês como a inovação, ela me ajudou a alcançar isso. Tudo começou nos anos 2000, lá como operador de máquinas numa empresa de bens de consumo. Eu estava lá operando e aí surgiu como se fosse a grande oportunidade da minha vida. Apareceu no painel lá da fábrica uma vaga de vendedor da empresa. E mesmo sem experiência, turma, eu tomei a decisão que eu precisava me reinventar. Que para eu deixar aquele trabalho operário, eu precisava me atrever a fazer uma coisa diferente. E aí, eu acreditava que aquele trabalho, aquela coisa poderia me dar a oportunidade de conquistar os meus sonhos.
O meu sonho não surgiu numa embarcação e nem num lançamento de foguete, mas ele nasceu aqui dentro do meu coração. E eu sei que o coração de vocês também tem muitos sonhos. E eu vi que a gerência da fábrica passou então a ser a minha maior obsessão. Só que quando surgiu aquela vaga de vendedor, eu falei, puxa, pode ser uma chance. E aí o que eu fiz? Eu não tinha nenhuma experiência para trabalhar com vendas, mas eu tive uma ideia. Eu peguei uma câmera emprestada da minha tia, essa aqui, ó. Eu não sei se vocês também são daquelas pessoas que emprestam e nunca mais devolvem. Está aqui, né? E essa câmera aqui é uma câmera analógica. Ela faz uso de filme, de 12 poses. Com essa máquina na mão, eu fui até um supermercado, lá da minha cidade. Aí eu fui lá e expliquei a minha situação para o gerente. Eu falei, olha, eu estou num processo seletivo. Eu queria contar com a sua ajuda de como que faz um vendedor. O que ele faz quando ele chega aqui para falar com você? Ele foi super atencioso. Ele me mostrou como que se colocava os produtos nas gôndolas, por que aquela ilha tinha aquela preferência de produtos. E aí eu peguei tudo isso, eu tirei foto de tudo que ele foi me falando. Revelei as fotos e fui para a entrevista. Na entrevista eu impressionei os entrevistadores com aquela abordagem criativa. Eu mostrei todas as fotos ali e expliquei o que eu tinha aprendido. E aí eu estava super animado quando eu recebi a notícia, William, você passou na primeira fase do processo. Puxa, isso foi emocionante. A segunda fase, ela era constituída em passar um dia com o coordenador de vendas. E aí, eu passei um dia intenso visitando clientes, tirando pedido, conversando lá e entendendo como que era a dinâmica de um vendedor. E foi a primeira vez que eu voei de avião, porque essa experiência foi no Rio de Janeiro. Eu fui visitar clientes lá. E olha que interessante, turma, eu estava super animado. Só que, infelizmente, nem tudo acontece como a gente quer. Aquele sonho de talvez conquistar uma posição melhor dentro da empresa foi por água abaixo. Veio um duro golpe depois de uma ligação do diretor de RH. E ele me falou assim, puxa, ele embora com toda essa empolgação, eu quero falar para você que você não passou na vaga. E sabe o que me impediu de passar naquela vaga, turma? Erros de conjugação, falta de concordância na hora de falar. E eu soltei lá um mim fazer do lado do vendedor que não caiu bem. Só que, por mais que esse fato aconteceu na minha vida, esse revés, ou talvez aquela desilusão inicial, ao mesmo tempo ele foi uma impulsão, porque eu entendi que eu precisava mais do que simplesmente de tecnologia, ou usar minha criatividade para impressionar pessoas e conseguir conquistar meus objetivos. Eu percebi, turma, que eu precisava de sorte. Mas como assim sorte? Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E aí eu transformei isso aqui numa fórmula de sucesso. Sorte é igual a preparação mais a oportunidade. E eu coloquei uma coisinha a mais nisso. Eu coloquei uma exponencial, né? Oportunidade, né? Com a potência de smart. Mas o que seria esse smart? Na minha leitura e no meu entendimento, smart é um acrônimo de algumas palavras que reúnem habilidades, motivações, atitudes, resiliência quando vem o revés e ferramentas. E eu aprendi, turma, que tecnologia é apenas uma ferramenta para deixar a gente potencializar as nossas oportunidades. E se você reunir dentro das suas características, reunir tudo isso dentro do seu pacote, da sua cesta, do que você pode oferecer para as pessoas, você vai ser um profissional que vai ter muito mais oportunidade do que os outros. Pelo menos essa é a minha conclusão.
Com tudo isso em mente, pessoal, eu queria compartilhar com vocês 5 dicas de como que eu usei a inovação que me ajudou a chegar à tão sonhada gerência. Eu sou William Franco, 45 anos, gerente de uma fábrica de mais de 500 pessoas. E isso me dá orgulho. Só que o meu sonho que começou há 24 anos atrás só realizou há 2 anos atrás. Ou seja, outra coisa que eu aprendi, você precisa ter paciência, persistência e esperar a hora certa das coisas acontecerem. Então, turma, as dicas que eu trago são as seguintes, que eu aprendi mexendo com tecnologia e indústria 4.0, que transformou a minha vida e que pode transformar a vida de vocês. A primeira dica é: use a inovação como alavanca para impulsionar a estratégia. Não adianta usar a tecnologia simplesmente por usar, mas a gente precisa ter uma estratégia bem clara. Se eu busco ter 0 acidentes numa fábrica, dobrar a produtividade, ou até mesmo no meu negócio eu quero ter uma melhora na nota de satisfação, eu preciso saber o porquê. E a partir daí, usar tecnologia e outras ferramentas para poder entregar o meu resultado. A segunda dica que todo profissional smart precisa ter: conheça e seja capaz de unir as novas tecnologias com os velhos processos. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Quando surgiu lá, quando começou a se falar em indústria 4.0, surgiram várias tecnologias que poderiam ser habilitadoras. Exemplo, robôs autônomos, colaborativos, gêmeos digitais. A gente fala também de realidade aumentada, impressora 3D, computação em nuvem, esse monte de tecnologia que surgiram. A gente pode acrescentar agora 5G, inteligência artificial tão falada aqui. Mas o que é importante? É o profissional que sabe pegar tudo isso e unir com o velho processo. Os processos das fábricas acontecem. E aqui eu trago um exemplo de impressora 3D. Lá na máquina eu tinha que trocar um produto maior para um produto menor. E aí o que a gente fez? A gente imprimiu um inserto sem precisar fazer tanta modificação na máquina. Time to market, velocidade de lançamento foram resolvidos usando tecnologia nos velhos processos. A terceira dica é: aplique técnicas de gestão de projetos ágeis e entregue a inovação. O que eu quero dizer com isso é que a maneira de fazer gestão de projetos antiga, ou waterfall, de construir pontes, ela não é tão adequada quando a gente quer fazer inovação, porque ela não me dá a liberdade de inovar, de criar. E a cada sprint numa gestão de projetos ágil, a gente descobre coisas novas e a gente consegue moldar o rumo do nosso projeto e entregar a inovação. E aqui eu trago mais um exemplo para vocês. Eu tinha um posto de trabalho na fábrica onde a gente teve um desafio de colocar robô colaborativo, uso de impressora 3D, para substituir uma tarefa repetitiva, coisa que a Revolução Industrial traz. Mas, ao mesmo tempo, ela traz a oportunidade de pessoas aprenderem novas profissões e entregarem novas soluções. E o meu time fez esse desenvolvimento, transformando ali um posto de trabalho de empacotamento de alguns perfumes. A próxima dica é: faça a inclusão tecnológica com as pessoas da sua equipe. E o que a gente fez? Eu levei muitas das pessoas que trabalham comigo para conhecer grandes empresas de tecnologia. E assim, eu tinha um desafio. E o desafio era usar inteligência artificial. Vamos ver se vai funcionar. Quero saber o parâmetro do servo 101. Qual parâmetro você deseja saber? Torque do servo 101. O valor do parâmetro torque do servo _101 está em 30 Newton por centímetro. Posso te ajudar em algo mais? Aqui, turma, o que a gente fez? Quando eu vi o meu sogro uma vez pedindo para uma assistente virtual, eu quero escutar a música do Tião Carreiro e Pardinho, tive uma ideia enorme. Por que eu não posso fazer isso na fábrica? Uma vez que eu tenho todos os dados da fábrica conectados, eu poderia pedir para uma assistente virtual de voz qual que era o parâmetro e ela me devolvia, assim como ela faz com uma música. E a gente fez isso na fábrica. Mas a gente incluiu as pessoas. Quinta dica:
participe de eventos, feiras e tenha contato com o ambiente de inovação. Eu tive a oportunidade, o grande privilégio de ir algumas vezes para o Vale do Silício, conhecer robôs de última tecnologia. Tive também a chance de conhecer Hannover Messe, que é a feira de tecnologia lá na Alemanha, onde foi cunhado o nome da indústria 4.0. E realmente a experiência foi fantástica. Mas muita gente pode falar assim, puxa, mas eu não tenho condição de ir para lá. O que eu tenho de conselho é o seguinte, turma, é participar de eventos como esse. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a falar de indústria 4.0, ou querer aprender sobre ela, eu montei um grupo no WhatsApp e comecei a convidar pessoas que tinham o mesmo interesse para a gente compartilhar o conhecimento. E aí cada um que sabia alguma coisinha compartilhava e essa comunidade crescia. Por fim, quando eu escuto, professor, vamos perder emprego para os robôs, eu sempre respondo. Quem usa a inovação, quem conhece as tecnologias e é capaz, de unir com os velhos processos, quem aplica a gestão de projetos, quem faz a inclusão tecnológica e quem participa de eventos, não são robôs, são pessoas. E são essas pessoas que têm esse conhecimento, que vão atrás disso, que são pessoas consideradas smart, é que vão fazer as cidades do futuro. E a última dica, pessoal. Sexta dica. Continue perseguindo os seus sonhos. Quando eu comecei a minha carreira 24 anos atrás, eu não tinha ideia lá como operador de máquinas que um dia eu teria a oportunidade de almoçar com o CEO da empresa que eu trabalho. E devido aos projetos de indústria 4.0 e de aplicação, eu tive essa chance. Almocei com o presidente da empresa. Fantástico. Sonho realizado. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte, não importa qual que é o sonho que você tenha, se é construir a sua casa, se é construir a sua família, se é aquela viagem que você sempre quis, não importa, turma, não deixe de registrar suas conquistas, não deixe de sonhar o seu sonho, porque só assim a gente vai chegar aonde a gente quer chegar. Portanto, para finalizar, comece a inovar e transforme a sua vida. Muito obrigado.